Olá galera concurseira, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dênio Costa, professor de Lei Complementar número 840 de 2011, aqui do CDF Concurso. Hoje eu vim trazer uma dica importante para você que vai fazer o concurso da DASA, tá? Sobre cargo efetivo, cargo em comissão e a função de confiança. Antes de começar, eu peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal do CDF Concurso aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, olha só. A Lei Complementar número 840 de 2011, você deve saber, é o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, tá? E aí, eu vim trazer para você a diferença aqui entre o cargo efetivo e o cargo em comissão. Lá no artigo 4º da lei tem assim, ó. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Por isso que você está estudando tanto para ser aprovado no concurso da DASA, né? Porque você vai exercer um cargo efetivo lá na DASA. O cargo efetivo só pode exercê-lo quem é aprovado no concurso público, nomeado, toma posse e entra em exercício, tá? Então, para ser um servidor público efetivo, tem que ter passado em um concurso público, beleza? E aí vem o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração pela autoridade competente. Vamos ver o que é que diz? O artigo 5º, onde está aqui o cargo em comissão, diz o seguinte, ó. Os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então, a diferença é que para exercer um cargo efetivo, você foi aprovado no concurso público e para exercer um cargo em comissão, você foi nomeado pela autoridade competente. Você teve ali quem te indicasse para ocupar aquele cargo, beleza? Um detalhe interessante é que ele só pode ser, esse cargo em comissão, ele só pode ser para direção, chefia e assessoramento, tá? Não pode ser para exercer atribuições que seria de um cargo efetivo. Então é só para direção, chefia e assessoramento, beleza? Por falar nisso, aqui a lei fala em livre nomeação e livre exoneração. Essa é a regra geral, tá? Mas só que a própria lei, ela impõe algumas restrições à autoridade pública na hora de fazer essa nomeação, tá? A lei vem elencando algumas, eu cito para você a questão do nepotismo, que é vedada, a questão do ficha suja, que não pode ser nomeado para cargo público aqui no DF, independente se é cargo efetivo ou cargo em comissão, e a questão que 50% desses cargos em comissão tem que ser ocupados pelo menos 50% desses cargos em comissão tem que ser ocupados por servidores de carreira, ou seja, servidores que exercem um cargo efetivo, beleza? Então essas são algumas restrições que a própria lei traz, limitando um pouco essa livre nomeação por parte da autoridade competente, beleza? Vamos ver então aqui os detalhes do cargo em comissão. Como eu falei para vocês, ele só pode ser para direção, chefia e assessoramento. O de direção, o cargo de direção é para aquelas atribuições da administração superior, tá? O secretário de Estado, o subsecretário, aquela galera que está lá no topo da hierarquia da administração pública, tá? Então a administração superior é essa de direção, tá? E os cargos de chefia são aqueles que envolvem a relação direta e imediata de subordinação. Então, um chefe, ele tem autoridade, ele tem chefia sobre demais pessoas, então tem uma relação direta ali e imediata de subordinação. Eu, por exemplo, já fui chefe, eu já fui diretor lá no meu órgão de origem, eu exerci um cargo que chama CNE 7. Lá, aqui no GDF, cada cargo em comissão tem um código, que aí vai mostrando mais ou menos como é que é a hierarquia, desde os cargos chamados DF, que são os cargos de menor hierarquia, como os CNE, que são os cargos de natureza especial, que já estão ali numa relação intermediária, até chegar, por exemplo, ao CNP, que é o cargo de natureza política, que quem ocupa são os secretários de Estado, beleza? Então tá. Então, relação direta e imediata de subordinação. Os cargos de direção e de chefia, eles têm tudo a ver com o poder hierárquico da administração pública, aquele poder-dever que você aprendeu lá no direito administrativo. E é assim que a administração pública se organiza. Quem está embaixo obedece às ordens de quem está em cima, quem obedece às ordens de quem está mais acima dele e assim sucessivamente. Então, a administração pública se organiza dessa forma hierárquica, tá? O de baixo obedecendo às ordens de quem está em cima. Então, cargo de comissão de direção e de chefia. E aí tem também o cargo de assessoramento. São aqueles para auxiliar os detentores de mandato eletivo, por exemplo, os deputados distritais, eles têm direito lá no gabinete deles a terem assessores, então são esses assessores que vão auxiliar
os detentores de mandato eletivo, tá? Para auxiliar também os ocupantes de cargos vitalícios aqui no DF, a gente tem lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal, lá no TCDF, os conselheiros, tá? Cargo vitalício. Então, eles têm também direito a ter assessores. E para auxiliar os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Então, eu, por exemplo, falei para vocês que eu já fui diretor lá no meu órgão de lotação, né? No IBRAM. Então, lá, eu era diretor e também tinha uma assessoria vinculada a essa direção. Então, eu era diretor e tinha uma assessora também. Então, ela me auxiliava nos trabalhos de direção, tá? Então, ela estava lá para auxiliar o ocupante do cargo de chefia, que era o meu caso lá, tá? Então, são essas aí as hipóteses aí do cargo e comissão. Pode ser para direção, chefia ou assessoramento, beleza? E aí vem a função de confiança. Função de confiança, muita gente se enrola na hora da prova porque confunde com cargo e comissão. Porque a função de confiança ela tem essa mesma característica de só poder ser para direção, chefia e assessoramento. Então, uma função de confiança só pode ser para que a pessoa exerça as funções de direção, de chefia e de assessoramento, tal qual lá o cargo e comissão. Mas a diferença é a seguinte, essa aqui eu acho que é a principal, ó. Quem exerce uma função de confiança, ela não está ocupando um cargo, tá? Não está ocupando um cargo. Está exercendo uma função pública ali, mas não está ocupando um cargo. Cargo é uma série de atribuições de competências cometidas a um servidor público, tá? Mas o cargo também é um lugar a ser ocupado. Cargo vago, cargo ocupado. Imagine lá como uma cadeira, um cargo público, uma cadeira que a pessoa que vive vestida naquele cargo vai ocupar. Então, o cargo público ele é ocupado. Aqui na função não é cargo, tá? Ele não vai ocupar um cargo público, ele vai exercer uma função. E aí, ela é privativa de servidor efetivo. Só o servidor efetivo pode ocupar a função de confiança, beleza? Então tá aí. Outro detalhe importante é que ela é de livre designação e destituição pela autoridade competente. Veja que para exercer uma função pública, uma função aqui no caso de confiança, a autoridade te designa, ela não te nomeia, porque você não vai ocupar um cargo público. E da mesma forma, ela te destitui, a autoridade destitui você do cargo, porque você não vai ocupar um cargo, da função, porque você não vai ocupar um cargo, você vai ocupar uma função pública, beleza? Então você é ou designado ou destituído, beleza? Esses são os detalhes aí da função de confiança. Não confundir com o cargo em comissão. Cargo em comissão é um cargo público, função de confiança é uma função pública. E só pode ser exercida pelo servidor efetivo, beleza? Então tá. Então vamos lá, vamos fazer uma questãozinha de prova do IADES, tá? Uma questão de prova aí do IADES, que vai ser a sua banca lá no concurso da DASA, beleza? Vamos lá então. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, disposto na Lei Complementar número 840 de 2011, assinale a alternativa correta. Então ele quer a alternativa correta. Muita atenção na hora da prova para não passar aqui correndo pelo comando da questão e ele está pedindo a incorreta, e aí muita gente se enrola na hora da prova, tá? Então, muita atenção na hora da prova. Eu sei que na hora da prova ali a gente está um pouco afobado, um pouco ansioso, então, mas tem que ter muita calma, baixar um pouco a adrenalina e ler tudo com muita atenção. Então, vamos lá. Letra A. As funções de confiança privativas de servidor efetivo, até aqui está certo. As funções de confiança são privativas de servidor efetivo, beleza. Destinam-se somente. Olha o somente aqui para te pegar, ó. Fica ligado na sua prova. Toda vez que vier uma questão que tem um apenas, um somente, ele está querendo restringir alguma coisa ali e provavelmente ele está querendo que a questão, o item aqui, fique errado, tá? Então vamos olhar. Destinam-se somente às atribuições de direção. E aí, certo ou errado? A alternativa A está errada, né? Porque a gente viu que a função de confiança é somente para direção, chefia ou assessoramento. Aqui ele restringiu só para direção, mas tem também chefia e também tem para a função de assessoramento. Não é só para direção então, tá? Então a questão está errada. São esses três aqui, para direção, chefia e assessoramento. Viu como esse somente ele acabou por restringir a questão? Então, o item aqui, alternativa A, está errada, tá? Vamos para a próxima. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. E aí? Certinho, né? Isso aqui tá certo. A gente viu
que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração pela autoridade competente. Questão correta, letra B, alternativa certa. Vamos conferir as outras? Vamos lá. O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. E aí? Não, né? A gente viu que quem exerce atribuições de administração superior são os cargos de direção. Direção são os cargos que envolvem atribuições de administração superior. Então, a questão está errada. A chefia é aquele cargo que tem ali a relação imediata ali de subordinação, tá? Direta e imediata ali de subordinação, beleza? A administração superior é direção. Beleza. Letra D. Atos de nomeação podem ser editados com efeito retroativo. Aqui está errada. A lei veda expressamente a edição de atos de nomeação, de posse ou de exercício, qualquer um desses atos, nomeação, posse, exercício, é vedada com caráter retroativo, tá? Então, com efeito retroativo. Então, a questão está errada, porque a Lei Complementar número 840, 2011, ela veda posse, exercício, ou então a nomeação com efeito retroativo. Então, a questão está errada. Beleza. E a letra E? No ato de inscrição do concurso público, devem ser comprovados os requisitos para investidura em cargo público. Também errado. Errado, porque para você comprovar que tem os requisitos para assumir aquele cargo, você deve comprovar isso na hora da posse, tá? É na posse que você comprova ter os requisitos para assumir aquele cargo, não é no momento da inscrição. Você nunca, acredito eu, que nunca apresentou, por exemplo, lá um diploma na hora de se inscrever lá no site do IADES para fazer um concurso. Você nunca apresentou um requisito lá na hora de fazer a inscrição do concurso. Não é nesse momento que você comprova os requisitos, tá? O momento correto é o momento da posse, beleza? Então, questão também errada. Questão errada. A gente viu então que a questão correta, a alternativa correta para essa aqui é a letra B, beleza? Então, para acompanhar mais dicas dessa para o concurso da DASA, se inscreva aqui no canal do CDF Concursos. Até a próxima dica. Valeu, tchau, tchau!